Subserviência ou apaziguamento? Sim, você ouviu corretamente. Subserviência ou apaziguamento? Existem alguns trechos e alguns momentos em nossas vidas em que há um esforço melhor para que haja um apaziguamento. Não é verdade? Ou seja, às vezes nós temos que abrir mão de alguma verdade, daquilo que supostamente tu entendes e compreendes que é rígido, ou de repente de algo que é uma verdade talvez absoluta de tua parte, ou mesmo de um posicionamento temperamental ou da tua personalidade ao qual você está muito atrelado e que é um pouco, digamos, inegociável travar tudo isso. Porém, dentro das relações humanas, dentro do contexto principalmente disso que nós chamamos de amor, disso que nós chamamos de dividir a vida a dois, disso que a gente chama uma relação de parceria. Então existem momentos que sim, acredito que o termo é subserviência, ou seja, agir de uma forma ao qual nem você imaginaria que o faria para bancar uma relação estável. Mas daí, o que você ganha com isso? Um nível de apaziguamento. Aí você começa a perguntar, Dr. Tibério, é toda hora isso? Não. Não são em todos os momentos que nós falamos em subserviência. Mas existem atores e fatores em nossas vidas em que há uma certa necessidade em que possamos bancar uma subserviência tal para que um apaziguamento tal se tenha na relação. E daí nisso bolou-se a teoria dos 4 propósitos do que seria então uma agressividade maior e 4 propósitos de um apaziguamento melhor. Então eu vou citá-los para vocês. Em meio à crise, a rota mais tranquila é a partilha da razão. Veja bem, em meio à crise, em meio a uma dissolução, a partilha da razão será a melhor saída. A partilha, uma divisão. Só que você já percebeu que nem toda divisão é meio a meio? Pois é isso que eu quero que tu entendas. Nem sempre a partilha significa uma proposição de 50% para cada. Às vezes alguém tem 60%, o outro 40%. Às vezes 70%, o outro 30%. E às vezes 90% e você 10%. Mas lembre-se, nós estamos falando de elementos de crise. Para isso, não se conduz uma relação onde sempre um comanda. Perceba bem isso. Não se conduz uma relação onde sempre um comanda. Tudo bem? Não se prevê paz quando a ordem só depende de um. Veja que a consequência do primeiro elemento é a consequência do segundo elemento. E aí nós estamos bancando um posicionamento de alguém que, digamos, deseja que o outro esteja sempre nesse momento subserviente. Aí é psicopatológico e você tem que estar pensando sobre isso. Não se faz amor conduzindo à opressão. Porque quando a subserviência aparece mais vezes, quando você, para obter a paz, é subserviente inúmeras vezes, então existe uma opressão sendo conduzida com um pseudônimo de amor. E isto não é verdade. Outra coisa, não se traz segurança onde o prisioneiro é sempre o outro. Tu já imaginaste isso? Que segurança nós temos então para a relação onde na verdade apenas um é preso? E talvez você tenha se sentido assim uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pois bem, este lugar é o lugar que às vezes nós nos colocamos quando nós estamos em uma subserviência de repetição de vezes. E aí nós temos uma problemática. É preciso que você tenha um olhar pacificador, ajuizado, apaziguado? Sim. Mas a subserviência não pode ocorrer a todo momento, em todas as circunstâncias e em todos os elementos que compõem a relação amorosa. Ela tem que tentar uma partilha em que se compartilhe de um meio termo, em que uma vez o outro pode estar certo, outra vez você está certo. E às vezes ambos estão corretos. Bom, doutor Tibério, quando ambos estão corretos, aí vocês abrem uma champanhe, brindam e comemoram.
porque esse momento é o momento em que vocês se conhecem e aí vocês se encontram como companheiros. Bom, mas como ajustar uma conduta de ajustamento? Digamos, é um termo jurídico, tá? Conduta de ajustamento. Vamos trazer aqui para a psicanálise, já que a gente rouba tanto termo, né, dos outros, vamos furtar um pouco mais essa conduta de ajustamento, esse termo de ajustamento. Primeiro, dê ouvidos ao outro. Dê ouvidos, inclusive, àquele que te oprime. Fala para ele, fala para ela, por que que tu fazes assim? Por que que tu reages dessa maneira? Qual o teu entendimento acerca disso? É bom que a gente possa dar ouvidos ao outro, tudo bem? Vamos lá. 2. Fale aquilo que te oprime. Fale daquilo que te desconforta. Deixe o outro a par dessa situação. Muitas e muitas vezes nós tentamos guardar algo numa tentativa simbólica de que o outro, num passe de mágica, em um insight, em um pensamento miraculoso, irá descobrir o que você sente. E nem sempre isso irá acontecer. Então, para evitar, fale, exponha aquilo que te oprime. Um terceiro ponto interessante. Estabeleça um vínculo onde torna-se objetivo os sentimentos e não subliminares. Doutor Tibério, eu não entendi. Vou te explicar direitinho. Fale quando tiver saudades. Fale, eu te amo. Fale, não estou me sentindo bem. Fale, eu te quero muito bem. Coloque um pseudônimo mais carinhoso, ou seja, objetividade em meio aos sentimentos. E um quarto ponto muito interessante que eu diria, porém, talvez um ponto que você possa até entender, mas doutor Tibério, não seria subserviente também? Não, seria um apaziguamento. Seja bondoso quando o outro se propõe a ter uma boa relação. Já percebeu isso? Seja bondoso. Ou seja, se você realmente percebe que existe uma força do outro lado, uma força motora em que realmente deseja um nível de apaziguamento, um nível de conversação, por que não negociarmos tudo isso? Temos uma tendência a desejarmos sempre as coisas como nós vemos e numa relação a dois isso não acontece. E é por isso que em meio a um panteão de crises, existem momentos de apaziguamento que nós citamos, existem momentos de subserviência e existe uma conversa meieira. Vamos dizer assim? A agricultura fala muito disso. Vamos furtar novamente mais uma vez um tema. Meiar, entre aspas, alguma coisa. Barganhe a tua conversa, barganhe a tua relação. Seja alguém que possa, talvez não só apenas no amor, mas na família, entre amigos, deixar claro que você pode até ter uma opinião sobre um determinado tema, mas você também pode, e eu acredito em você, que você conseguirá ser flexível, resiliente, mais maduro e mais amadurecida para fazer com que a paz possa reinar de uma maneira objetiva em tua vida. Deixo-lhe, como sempre, um grande abraço de paz e luz.